Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais uma vez aqui nos encontramos e por isso agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos, a Deus. Agradecemos pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu para a nossa administração. Apesar de todas as dificuldades pelas quais já passamos, pelas quais estamos passando e com certeza ainda iremos passar, é preciso que agradeçamos. Agradecemos por todas essas oportunidades de aprendizado. Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por ter colocado do nosso lado constantemente os seus mensageiros para nos auxiliarem na nossa trajetória. A estes mensageiros, nós nos dirigimos neste momento fraternalmente agradecidos por constantemente estarem do nosso lado, nos auxiliando através das boas intuições para que possamos realizar as melhores escolhas para a nossa vida. E não posso deixar de agradecer também a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para estudarmos juntos, mesmo à distância fisicamente falando, mas juntos, reunidos aqui neste ambiente virtual, estudarmos o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo, ou melhor, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Neste estudo sistematizado que estamos realizando de O Livro dos Espíritos, questão a questão, hoje a questão de número 48. Estamos estudando ainda na primeira parte acerca da criação, mais especificamente acerca da formação dos seres vivos, que está no capítulo 3º, formação dos seres vivos. Então, na questão de número 48, Kardec quis saber da espiritualidade superior se era possível ou se é possível nós sabermos quando, com exatidão, quando foi que o ser humano apareceu na face da Terra. Então ele questionou: podemos conhecer a época do aparecimento do ser humano e dos demais seres vivos na face da Terra? Será que é possível? Será que nós temos condições de sabermos quando foi com exatidão que o ser humano surgiu pela primeira vez na face da Terra, bem como os demais seres vivos? E os espíritos amigos foram bem sucintos na resposta, bem econômicos nas palavras, respondendo em uma única linha, começando com um sonoro não. Então Kardec questionou se era possível sabermos a época. Eles disseram não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Então todos os cálculos que os nossos cientistas já fizeram estão muito aquém do que verdadeiramente é. Não temos condições de sabermos e descobrirmos ou de recebermos esta informação ou estas informações
com exatidão, porque isto não é o mais importante para a nossa caminhada, o mais importante para a nossa vida. Sem sombra de dúvida que tem coisas muito mais importantes do que sabermos quando foi que o ser humano começou a povoar a face da terra. Então aqui, para nos auxiliar, né, nestes esclarecimentos, buscamos, mais uma vez, na coletânea de livros que tem como título Filosofia Espírita, do Espírito Miramês, em parceria com o médium João Nunes Maia. Sim, João Nunes Maia, aquele mesmo médium que psicografou a fórmula da pomada Vovô Pedro. Então, João Nunes Maia escreveu da seguinte maneira, auxiliado por Miramês, acerca da questão número 48, que tem como título aqui no volume 1º da coletânea Filosofia Espírita, Aparecimento do Homem. Prestemos atenção, muita atenção nas lições, através de belíssimas informações que Miramês nos trouxe e nos deixou aqui neste capítulo 48, neste caso desdobrando, aprofundando acerca da questão 48. Então ele começa nos dizendo o seguinte, então não podemos determinar, ou seja, até o presente momento não podemos determinar a época em que surgiu na Terra, bem como, no caso, surgiu o homem na Terra, bem como os demais seres vivos de uma forma geral. Então aqui Miramês já começa nos dizendo que até o momento não podemos, aqui ele falando dos espíritos, não podemos determinar a época exata de quando surgiu o homem na face da Terra, bem como os demais seres vivos. E aí ele acrescenta, essa data se perde, nos arquivos da natureza. Está por aí esta data, mas conforme ele diz aqui, poeticamente, esta data se perde nos arquivos da natureza. Somente é dado revelar aos homens aquilo que se lhes pode falar. Então a espiritualidade não tem autorização do plano superior de nos revelar tudo. Primeiro, porque não temos capacidade de absorção de todas estas informações. Segundo, que estas informações não são as mais necessárias para nós no presente momento. E aí ele acrescenta que a evolução de uma forma geral, não só dos seres humanos, mas de todo o universo, é um livro. A evolução é um livro que vai se abrindo aos poucos para aqueles que crescem pela força do progresso. Então as informações, elas vão sempre chegando, sempre foi assim e continuará assim. As informações vão chegando de acordo com o nosso progresso, em acordo com o nosso progresso. Então a evolução é este livro que vai se abrindo aos poucos para aqueles que crescem pela força do progresso. O que se pode fazer é uma estimativa. O que se pode fazer acerca de quando foi que surgiu o ser humano na face da Terra, por enquanto é uma estimativa, como sempre o foi. A idade, diz Miramês, a idade é como se fosse um registro humano. As barreiras se interpõem à vontade e nos perdemos nas nossas deduções. Somente sabemos, afirma Miramês, que somente sabemos que o homem é o ser mais novo na casa terrestre. Então aqui Miramês nos faz uma afirmativa muito importante, que nós, seres humanos,
somos os mais novos aqui na face da terra. Sem sombra de dúvida que os demais seres vivos e alguns seres vivos que vieram ainda primeiro são muito mais antigos aqui na terra. Então, Miramês nos afirma que o homem é o ser mais novo na casa terrestre. Ele é, ou seja, o homem é, pois, a herança de gigantescos esforços da natureza. Nós, seres humanos, somos o resultado, somos a herança de um gigantesco esforço ao longo dos bilhões de anos, esforço da natureza que vem subindo. Diz Miramês que a natureza, nesta lei do progresso, a natureza vem subindo de degrau a degrau, assinalando a sua posição como tipo aprimorado, a natureza e nós, tipo aprimorado no laboratório da vida. Então nós, seres humanos, somos aquela classe de seres que Deus escolheu para o desenvolvimento da inteligência. Então aqui Miramês nos fala que nós somos este tipo aprimorado, que fomos e continuamos sendo aprimorados através do nosso esforço e através do esforço da natureza, esse esforço silencioso da natureza no laboratório da vida. Nós, diz Miramês, nós estamos em época de ganhar tempo. Nós estamos em época de ganhar tempo e fazer crescer a fraternidade na Terra. Então aqui Miramês já nos informa também que muito mais importante do que sabermos, termos a notícia ou a informação de quando foi que começamos a habitar a face da Terra, muito mais importante é fazermos um trabalho de crescimento da fraternidade na Terra. Se nos empenharmos, afirma Miramês, que se nos empenharmos somente em conhecer os primórdios dos nossos ancestrais, se somente nos preocuparmos com as ciências que nos levam a conhecer o corpo somático, diminuiríamos os nossos conhecimentos sobre a alma, dos quais tanto carecemos. Então não podemos ficar com essa preocupação constante e maior de conhecermos somente os primórdios dos nossos ancestrais, bem como não podemos ficar somente nos preocupando em relação às nossas ciências. Procuremos, nos convida Miramês, procuremos estudar o espírito e por vezes seus corpos, que lhes servem de instrumentos na grande jornada evolutiva. Sim, Miramês está correto. É preciso dedicarmos mais tempo em estudarmos o que é imperecível, ou seja, o espírito, e por vezes dedicarmos um tempo, ou seja, dedicarmos um tempo menor em estudarmos os corpos que servem ao espírito, os corpos físicos. Porque quantos corpos nós, na condição de seres imortais, já tivemos ou já tivemos à nossa disposição na condição de ferramenta? Nós não sabemos, sem sombra de dúvida. Então é por isso que ele nos chama que é muito mais importante dedicarmos mais tempo a estudarmos o espírito, que as outras ciências, diz Miramês, as outras ciências fiquem para depois que aprendermos a amar. Então, além de implantarmos a fraternidade aqui na Terra, é muito mais urgente, muito mais necessário aprendermos a amar e também aprendermos a reconhecer a necessidade de servir. Então aqui Miramês já nos colocou 3 situações
que são mais importantes aprendermos na prática do que conhecermos a nossa origem, conhecermos os nossos primórdios, conhecermos quando foi que começamos a habitar a Terra. Ele nos fala acerca de fraternidade, ele nos fala acerca de aprendermos a amar e aprendermos a servir. Porém, Miramês não fica só nisso. Ele segue nos esclarecendo acerca desta questão, a questão 48, acerca da nossa origem. Então ele diz da seguinte maneira: quanto mais se descobrem remédios no mundo físico, mais surgem doenças e desequilíbrios. Sempre foi assim e continua sendo assim. Quanto mais se descobre remédio para remediar, não para curar, mas para remediar, mais doenças aparecem. Principalmente em relação àquelas situações dos chamados efeitos colaterais. Quantas doenças podem surgir no nosso corpo físico através dos efeitos colaterais de um remédio que nós usamos ou que estamos usando ou que venhamos a usar para remediar um outro problema. Então aqui ele nos fala desta forma e diz que remédios podem servir para remediar as situações enquanto não se conhece a verdadeira fonte dos infortúnios. Então precisamos nos dedicar mais em aprendermos e conhecermos a verdadeira fonte dos nossos problemas e não ficarmos apenas remediando, porque a nossa ciência, a nossa medicina se preocupa muito e os nossos cientistas se preocupam muito em remediar. Não se preocupam em tratar o doente, mas em remediar o seu problema, em tratar a doença. É preciso que, conforme ele diz, é preciso investigar, é preciso conhecer a fonte dos nossos problemas. A medicina, afirma Miramês, que a medicina oficial se esqueceu e ainda não tem condições para diagnosticar as causas verdadeiras de todas as doenças, para então encontrar o remédio eficaz de todas as enfermidades. Então, a medicina oficial esqueceu e ainda não tem condições para diagnosticar as causas verdadeiras de todas as doenças, para então encontrar um remédio eficaz para o tratamento verdadeiro e sair desta superficialidade que é o de simplesmente remediar o problema. Então, sem sombra de dúvida, que é preciso, conforme ele disse anteriormente, antes de começar a falar sobre remédio, é preciso estudar o espírito e os seus corpos, porque a origem das doenças, conforme a espiritualidade superior nos informam, a origem está no espírito, no desequilíbrio do espírito, porque espírito equilibrado, ele não tem nenhuma doença refletindo no corpo físico. Não temos nenhuma informação de que Jesus em algum momento esteve doente, que Jesus algum dia deixou de sair para trabalhar porque estivesse adoentado. André Luiz nos informa que à medida que formos nos equilibrando, avançando nesta caminhada normal e natural do progresso, as doenças vão desaparecendo, que as doenças são os reflexos do nosso desequilíbrio espiritual. É por isso que Jesus nos orienta sobre a necessidade da vigilância constante, equilíbrio constante.
E aí Miramês, na sequência, nos faz um questionamento muito importante. Será que não é melhor procurar saber quando é que apareceu o ódio na Terra? Ao invés de ficarmos procurando, buscando insistentemente quando foi que o ser humano apareceu na face da Terra, ele questiona: será que não é mais importante descobrirmos quando foi que surgiu na Terra o ódio, que causa quase que todos os desequilíbrios orgânicos e espirituais e depois orgânicos? Então, sem sombra de dúvida, este questionamento é muito importante para a nossa ou as nossas reflexões. Quando foi que surgiu o ódio na face da Terra? E ainda ele diz na sequência: aí ele faz uma afirmativa, que iremos assombrar-nos com a sua idade, e esse medo nos levará a combatê-lo pela raiz. Assim seria também com o ciúme, com a inveja, com a maledicência, com a injúria e assim sucessivamente. Então, sem sombra de dúvida que é preciso fazermos estes questionamentos conforme nos orienta Miramês, não questionarmos quando ou qual a idade do ser humano na face da Terra, há quantos milhões ou há quantos bilhões de anos, mas quando foi que surgiu na Terra o ódio, o ciúme, a inveja, a maledicência e todos os vícios que teimamos carregar conosco. E aí ele afirma que todos nós, encarnados e desencarnados, sonhamos com um paraíso terrestre e espiritual. Todos nós sonhamos habitar o paraíso. Todos nós sonhamos habitar um ambiente de paz e de equilíbrio. E aí ele afirma que, neste caso, para nós e toda a humanidade, todos nós sonhamos com este paraíso terrestre e espiritual para toda a humanidade. Mas nos esquecemos, diz Miramês, que esse paraíso haverá de ser conquistado. Ele não é entregue de graça, ele deverá ser conquistado, formado dentro de nós, para que ele se enraize por fora. Então, o paraíso que nós imaginamos, que nós almejamos lá fora, ele primeiro precisa ser instalado, ele primeiro precisa ser conquistado dentro de nós, para que ele possa, termo que Miramês usa, ele possa se enraizar por fora. Primeiro ele precisa estar enraizado, solidificado por dentro, ou seja, dentro do nosso mundo interior. É preciso que transformemos o nosso mundo interior neste paraíso que pretendemos habitar um dia. E aí ele diz na sequência que não podemos ser felizes com a infelicidade alheia. Como que iremos nos colocar ou nos postar naquela condição de verdadeiramente felizes se esta felicidade aparente nossa foi conquistada, vamos colocar entre aspas, porque isso não é uma conquista verdadeira, à custa da infelicidade dos outros? Então é por isso que Miramês nos faz esta observação, que não podemos ser felizes à custa da infelicidade dos outros. Que qualquer coisa, afirma Miramês, qualquer coisa que estivermos desperdiçando provocará falta em algum lugar. Qualquer coisa, materialmente falando, qualquer coisa que usamos em excesso, que desperdiçamos ou que acumulamos, sem sombra de dúvida, que fará falta em algum lugar, porque o homem espiritualizado, e é isto que nós precisamos,
nos espiritualizar, o homem espiritualizado tem o dever de orar pedindo na súplica a ajuda de Deus para que ele possa fazer o que deve ser feito. Então aqui Miramês também nos traz uma orientação maravilhosa acerca da nossa oração, de que forma orar corretamente. Não é orar a Deus pedindo recursos materiais, não é orar a Deus, aos espíritos amigos, a Jesus, para que resolvam os nossos problemas, mas conforme ele diz que o homem verdadeiramente sábio, o homem verdadeiramente espiritualizado, ele simplesmente pede a Deus, ele roga a Deus para que ele possa fazer o que deve ser feito. Ele pede a Deus para que Deus lhe dê a sabedoria de fazer realmente o que deve ser feito, não o que ele acha que precisa, ele, ser humano, acha que precisa ser feito, mas o que deve verdadeiramente ser feito. E ainda Miramês diz que esse desequilíbrio que notamos na economia de uma nação, aquele entra no nosso campo terreno, a nossa economia que hoje a nível mundial encontra-se em desequilíbrio. Então ele diz que esse desequilíbrio que notamos na economia de uma nação, e certamente na Terra, é prova evidente. O desequilíbrio na economia do planeta Terra ou de uma nação é prova evidente dos desequilíbrios das criaturas. Sim, sem sombra de dúvida, que o desequilíbrio que hoje se encontra instalado na economia da nossa República Federativa do Brasil é o reflexo do desequilíbrio das criaturas que compõem e que fazem parte da sociedade de uma forma geral e principalmente dos nossos administradores, os mandatários da nação, os mandatários das nações. Então é por isso que ele diz que esse desequilíbrio é o reflexo do desequilíbrio das criaturas, é o karma. É o karma pesado, individual e coletivo da humanidade. E a solução é a mudança. A solução para todos os nossos problemas, inclusive da nossa economia, de uma forma geral, a solução é a mudança de costumes das criaturas. É a transformação dos conceitos da vida. É começar na grande escola que existe e que se chama lar. É começar a transformação em nossos lares, porque os lares é a base da sociedade, é o primeiro passo para o despertamento espiritual. Em se despertando espiritualmente, ou seja, espiritualmente falando, ou seja, aquele ser espiritualizado, ele vai cumprir os seus deveres. E aí ele acrescenta para encerrar que ao nascer a criança recebe, por isso que ele fala do nosso lar, que é onde precisa começar esse processo de espiritualização e, sem sombra de dúvida, combatermos o egoísmo que tomou conta de todas as pessoas ou de quase todas as pessoas, conforme nos afirma nos lembra a nossa irmã Denise. Então ele fala do lar e diz que a criança, ao nascer, recebe as primeiras sugestões do amor através dos ensinamentos do Cristo. E essa criança vai crescendo envolvida na dignidade, no dever, no amor de uns para com os outros, dedicando-se à caridade por onde passar. Encontraremos então uma juventude esclarecida. Então, se cuidarmos das nossas crianças, apresentando Jesus a elas ao nascer e continuarmos esse trabalho até a sua juventude, teremos uma juventude esclarecida, com uma visão maior em relação ao futuro. E este regime poderá aparecer neste regime, poderá aparecer o novo homem da terra, o homem de luz,
que desconhece as trevas. As escolas que orientam são escolas de paz. As escolas que o orientam são escolas de paz. E Miramês encerra dizendo que depois que a terra for transformada na esperada terra da promissão, não haverá por aqui mais guerras, nem fome, nem peste ou contradições entre os homens. Tudo será harmonia. A humanidade, desfrutando a felicidade, perderá essa ansiedade de querer saber o impossível, saber a nossa origem. Somente desejará o que a própria evolução comportar, e o homem verdadeiro começará a surgir desde esta época na Terra. Então, sem sombra de dúvida, o que nós precisamos constantemente, através do nosso esforço, é buscarmos esta transformação do nosso mundo interior para auxiliarmos de uma forma direta na transformação da Terra, onde não haverá mais guerras, nem fome, nem peste ou qualquer tipo de contradições entre as criaturas, os seus habitantes. Reflitamos sobre isto, meus irmãos e irmãs, e trabalhemos pela e para a nossa transformação. A paz do Cristo esteja sempre conosco e que possamos, através do nosso esforço pessoal e intransferível, estarmos sempre na paz do Senhor Jesus. Até breve, meus irmãos e irmãs.